Hoje nós vamos estar falando sobre o sinal da função. Então, a função de x, no caso do primeiro grau, é uma função de forma geral ax mais b. Nós queremos saber quando essa função, esse f de x, será positivo e quando ele será negativo. O f de x está ligado ao eixo dos y, ao eixo 2y. Então, quando y for positivo, a função será positiva. Quando y for negativo, a função será negativa. Então, o que a gente quer saber é o seguinte: no caso dessa função, qual é o conjunto dos x que terão coordenada aqui sendo positivo, e nós queremos saber quais são o conjunto dos x aqui que nós teremos uma ordenada negativa. Vamos explicar um pouco melhor. Nós queremos saber na função quando a função será, quando nós tivermos essa coordenada aqui, ela sendo positiva, ela tocando esse eixo, e quando ela for negativa, ela vai tocar esses pontos em x. Vamos ver um exemplo para entender melhor. Vamos imaginar uma função qualquer, que é essa linha azul. Então, o que acontece? Nós temos esses três pontos aqui, nós temos esses zeros. E vamos ter assim, que nessa parte, entre esse ponto, vamos chamar assim, A, B e C. Entre A e B, o gráfico ele é positivo. Ele vai ter essa numeração aqui de ordenada positiva. Já entre os números B e C, esses números terão ordenadas negativas. Ele vai estar abaixo do eixo do x. Quando esse gráfico for maior do que C, ele vai ser positivo, e aqui nessa região será negativo. Então, o que nós queremos saber é quais são as regiões que o gráfico se tornará positivo, que são essas aqui, e mais essa, e em que regiões o gráfico será negativo. No caso aqui, e negativo também aqui. Então nós vamos ver como é que isso se aplica no caso da função afim, na função de primeiro grau. Se for um gráfico desse tipo, nós vamos ter um valor aqui, x, que esta parte será positiva e essa parte será negativa. Já se o gráfico tiver essa inclinação, essa parte será positiva, essa parte aqui será positiva, e essa parte será negativa. Vai ser menor do que o eixo do x. O que a gente quer saber é o seguinte: qual é a parte que fica abaixo do eixo do x, que é negativa, e que parte é positiva. Então, quem vai definir isso é esse ponto aqui, x'. Vamos chamar de x'. Então, nós vamos dizer assim: toda vez que o gráfico for para lá, ele vai ser negativo. Quando o gráfico for menor do que x', ele será positivo. Vamos ver um exemplo. Esse é o gráfico de 2x mais 3. Então, nós queremos saber onde é que ele vai ser positivo e onde será negativo. Ele vai ser positivo, ele vai estar acima do eixo do x, nessa região aqui, ó. Então, toda essa região será positiva. E no caso aqui, ele vai estar abaixo de zero. Então, ele será negativo. Então, vamos ver como é que é isso. Primeiro eu preciso achar o zero, que é exatamente esse ponto. E o zero eu vou achar assim. Eu vou fazer 2x mais 3 igual a zero. X é igual a menos 3 sobre 2. Então, ele vai estar cortando aqui em menos 3 sobre 2. Esse é o zero. E a resposta disso será assim: x maior
que menos três sobre 2 e x menor que menos 3 sobre 2. Então, vou ter que f de x e aqui f de x. E vou dizer assim, quando x for menor do que menos 3 sobre 2, então nós estivermos falando dessa região, o gráfico será negativo. Então, vou dizer que o gráfico será menor do que zero. Então, ele será negativo. Já quando o gráfico quando os valores de x forem maiores do que isso aqui, do que menos 3 sobre 2, o gráfico será positivo, porque estaremos trabalhando nessa região. Então, o gráfico será maior que zero. Ele será positivo. Então, o que significa achar o sinal da função? Nós vamos encontrar regiões de x onde o gráfico será positivo e negativo. No caso, quando esse x for, no caso específico aqui, quando o x for maior do que 3 sobre 2, menos 3 sobre 2, o gráfico será negativo. Quando ele for maior do que esse ponto, menos 3 sobre 2, o gráfico será positivo. Mais um exemplo. Y é igual a menos 4x mais 2. Observe que, como A ele é negativo, a inclinação será nesse sentido. Então, para estudar o sinal da função, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar o zero. Então, eu vou fazer o y igual a zero. Então, será assim, menos 4x mais 2 igual a zero. Então, eu vou ter menos 4x igual a menos 2 e x será igual a menos 2 sobre menos 4. X será igual a menos com menos dá mais 1 sobre 2. Então, o zero da função, o ponto que o gráfico corta o eixo do x, será em 1 sobre 2. E a partir daqui eu vou estudar o sinal da função. Então, quando x for menor do que meio, o meu gráfico será positivo. Por exemplo, aqui nesse ponto, nós vamos ter um valor positivo. Já quando o gráfico for maior do que meio, então for essa região aqui, como por exemplo aqui, o valor de y será negativo. Então, nós vamos fazer assim, x menor do que meio e x maior do que meio. Maior do que meio. Isso vai implicar em f de x, no valor de y. Quando x é menor do que meio, x é essa região aqui, essa região para lá, meu gráfico vai ser positivo. Então, isso vai implicar que meu f de x será maior do que zero. Será positivo. E quando meu x, nesse caso aqui, for maior do que meio, x for maior do que meio, isso vai implicar que meu f de x será menor do que zero. Então, ele será negativo. E é assim que se define o sinal da função. Nós vamos querer saber quando o gráfico de x será positivo, no caso aqui são esses valores positivos, e nós queremos saber quando esses números serão negativos. Então, ele vai ser negativo toda vez que o x for maior do que meio, e será positivo toda vez que o x for menor do que meio.